amém. Eu queria falar aqui, né? Eu coloquei aqui a palavra como Deus e a família, né? É uma reflexão rápida antes da gente entrar. A família é tão importante, né? Estou falando aqui no Dia das Crianças, e a criança é um fruto, né, de uma família, de uma união, ou pelo menos deveria ser, né? Que Deus nos chama de pai, de filhos, né? Nós chamamos Deus de pai, né? Então, para que nós consigamos ver a importância da família, que é algo que, infelizmente, hoje em dia está sendo muito atacado, para poder desconstruir a família, e aí as nossas crianças elas serem, né, administradas pelo Estado, né, como já acontece em alguns países. Mas vamos lá, em Êxodo 3:6, fala assim, além disso ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Deus amado, eu te peço que neste momento, Senhor, não seja mais eu a falar, mas seja o Senhor. Apesar das falhas, apesar dos pecados, Senhor, o Senhor usa o seu vaso na hora que o Senhor pretende, Senhor. Eu te peço, Senhor, usa-me agora para falar com a tua igreja. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, né, Deus é nosso Pai, né? E Jesus, conforme Romanos 8:29, ele é o nosso irmão mais velho. Eu lembro que na inauguração, né, da igreja, no primeiro culto, alguns irmãos foram dar alguma palavra e o pastor me deu a oportunidade, né? Aí eu falei que a gente tinha que agir como nosso irmão mais velho, que era Jesus. Aí eu notei algumas caras, né, de estranhamento. E aqui em Romanos 8:29, né, mais ou menos explica o que eu quis dizer. Que fala assim, para quem ele conheceu antes, ele também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Ele deixou de ser, né, unigênito para ser primogênito. Como é dia das crianças, eu imagino muita educação, né? E assim, nós estamos todo dia aprendendo, né? Dia a dia, não por palavras, mas por atos, né? O que Jesus fez por nós, se nós formos analisar, ele é muito profundo, né? Quem é pai aqui na live, quem é avô, sabe que o nosso reflexo mais primitivo é dar vida pelos nossos filhos, né? E por mais que a gente fale não, que a gente esteja chateado, que a gente tenha brigado, que a gente não converse, ou uma série de coisas, né? Quando um filho precisa de um pai, né? Ele olha para a gente com um olhar diferente, né? E aí, aquele olhar, né? Ele não precisa falar. Né? Aquele olhar, ele fala assim, pai, mãe, me ajuda que eu não sei o que fazer. É um momento que a gente larga tudo, né? E a gente vai e ajuda. Quando Deus fez a lei, vamos pensar, a intenção de Deus não era fazer a lei. A intenção de Deus era a graça. Mas como assim era a graça? Se vocês notarem no livro de Êxodo, Deus fala assim para Moisés, eu quero esse povo para mim. Mais ou menos essas palavras, tá? Eu não separei o versículo direitinho. Ele fala assim, eu quero esse povo para mim e eu quero conversar com o povo como eu converso com você. Entendeu? Então ele pediu para o pessoal, durante 3 dias, ao longo de 3 dias, se organizarem, lavarem suas vestes, né, jejuarem, fazerem tudo, para poder falar com Deus. Aí quando Moisés falou isso para eles falaram, não, Moisés, beleza, vamos lá, e ele vai ser o nosso Deus. Só que na hora que eles chegaram próximos, começaram a ver trovões, nuvens baixando, etc., o pessoal ficou com medo e recuou. E falou assim, Moisés, vai você. E a gente vai te obedecer. Isso deixou Deus triste? Deixou. Porque ele ia ter que falar com uma pessoa para uma pessoa falar com o povo dele. E ele queria falar com o povo que ele escolheu. Né? Aí ele pegou, fez a lei.
Tá bom, vocês não querem conversar comigo? Então eu vou dar uma série de itens para vocês obedecerem. Só que ninguém nunca cumpriu toda a lei, né? E aí Deus falou, bom, né? Aí Deus, falou, caramba, meu, eu não vou, eu não posso quebrar a lei, porque, né, como diz em Daniel 6,15, né? Então esses homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. A palavra de Deus é mais ou menos isso, como um decreto dos medos e dos persas, que não pode ser. A única forma de se ter essa mudança era justamente alguém cumprindo toda a lei. E quem foi cumprir toda a lei? Jesus. Jesus se prontificou, ele veio como homem para cumprir a lei e nos salvar. Tem até algumas passagens no Novo Testamento que as pessoas acharam que ele estava se rebelando contra a lei. Ele falou, não, eu não vim contra a lei, eu vim para cumprir a lei. E aí, quando nós vemos alguém cumprindo a lei, ou alguém com amor diminuindo aquelas 600 e poucas leis, acho que 620, 618, uma coisa assim, resumiu em duas, né? Isso faz com que as pessoas que estavam em volta, que captaram, pudessem reproduzir isso, né? Que aí é a questão do aprendizado pela imitação, né? Então, ele foi um exemplo de vida, né? E aí, nós olhando a vida de Jesus, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós a imitamos, né? Tem um psicólogo canadense chamado Albert Bandura, né? Ele morreu agora em julho desse ano. Ele desenvolveu um estudo sobre essa questão da educação pela imitação. Ele fala assim, nós imitamos pais, irmãos mais velhos, amigos, nós imitamos grupos sociais, né? Para nós nos sentirmos bem, né? Nós vamos nos reunindo em grupos, né? E apesar de eu não concordar com quase nada com o que eu li desse estudo dele, né? Porque assim, o foco dele, apesar dessa questão da imitação, era mais voltado para uma questão de violência, né? Ele falando com as pessoas imitando, conforme eles viam violência, etc. Mas o meu foco, né, quando eu li, era ver a realidade da imitação, né, que ela é algo perceptível. Né? Eu me lembro que certa feita o pastor Alfeu estava pregando e ele comentou que o Miguel, ele comentou com alguém, né, eu não lembro com quem que ele comentou, que o avô ele ficava cercado com inúmeras Bíblias, e ele lia uma, depois lia outra, ele não parava de estudar para preparar palavras, ele ia comparando as Bíblias, né? E aí eu falo, se o Miguel continuar nesse ambiente, o que vai acontecer? Eu creio que ele vai ser um estudioso, né? O pastor já pregou para ele? Não sei. Mas eu sei que ele sabe que o avô é uma pessoa que vive cercado de Bíblias. Quando eu, a Sandra e os meninos aparecemos lá em Itaquera, né? Lá no último culto de dezembro, acho que foi 2019, se eu não me engano, 2018, 2019, o Gustavo, né? Ele foi uma das primeiras pessoas a me cumprimentar, o Gustavo do Diácono Daniel, quando eu cheguei, né? E eu achei interessante que eu vi naquele culto ele distribuindo envelope, né? Eu não sabia que ele era filho do diácono, e eu pensei comigo, nossa, mas que diácono novo, né? Estão colocando um rapazinho como diácono, mas não. Ele não tinha o cargo, né, do diácono, mas ele estava exercendo a função, porque ele viu o pai fazendo, ele estava ajudando o pai. Né? Nesse final de semana, eu reassisti a trilogia de Matrix, e tem uma cena que chega a ser até engraçada, né? Os atores estavam fugindo no alto de um prédio, e a única forma deles escapar era um helicóptero. E o rapaz virou para a moça e disse, você sabe pilotar isso aí? Aí a moça ligou para uma terceira pessoa e falou, precisa de um programa para dirigir um helicóptero tal, 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 e falou o modelo. Aí o cara colocou um pendrive lá no computador, esse pendrive carregou na mente dela e ela saiu dirigindo. Aí eu virei para a Sandra e falei, ia ser tão fácil, né, se fosse assim, né? Mas assim, não é, né? Mas o que eu sei, eu posso afirmar aqui para os irmãos, é que se o Felipe e a Luísa crescerem vendo os pais no grupo de louvor, eles também vão louvar.
Se os gêmeos ficarem me vendo direto na mesa de som, no notebook, gravando vídeo, se eu precisar, eles vão ficar nessas áreas, né? E eles já ficaram por um bom tempo me ajudando nas filmagens, né? E aí também na questão da imitação vem o nosso projeto de vida, né? As crianças observando. Poxa, eu decidi ser professor de história porque eu tinha um professor no colégio que era formado pela USP. Eu achei muito legal a forma como ele tratava as coisas. E no cursinho eu vi um outro que era formado pela PUC, eu fiquei mais encantado ainda. Aí eu falei, cara, poxa, é isso que eu quero. E aí, pensando nas nossas irmãs que são professoras, né, quantos alunos se inspiraram, né, para seguirem a profissão de professor, mas às vezes não, às vezes para seguir algo relacionado, né, à profissão. Né? Às vezes o cara gosta muito de matemática, o cara vai ser engenheiro. Nós temos engenheiros na igreja, nós temos até um matemático na igreja, se eu não me engano, o presbítero é matemático, né? Então, nós vemos que a forma como nós agimos, a forma como nós somos vistos, reflete não só na nossa família, mas reflete no que está em volta. Né? Uma vez eu fui escalado para trabalhar numa rede de restaurante que eu trabalhava, lá num shopping da Zona Sul, o Plaza Sul. E quando eu cheguei lá, eu vi que a maioria dos funcionários eram semi-analfabetos. Eu dei uma bronca neles e eu pedi para eles voltarem a estudar urgente, eu dei bronca neles. Porque se eles perdessem aquele emprego, o destino deles ia ser carregar pedra. Eu fiz uma analogia e eu falei para eles, poxa, até para ser lixeiro hoje em dia, se não tiver o colegial completo, os caras nem olham para você. Entendeu? E aí, depois de algum tempo, eu saí dessa empresa, depois de algum tempo eu passei lá e um dos rapazes estava até fazendo relações internacionais. Ou seja, eles abraçaram. Mas aí eu falo uma coisa para vocês. E se eu incentivasse eles a estudar, e eu não fizesse a minha parte, que era dar a base e a oportunidade para eles estudarem? Por que eu falo isso? Lá, quem trabalhava à noite tinha que entrar meio-dia para ajudar no almoço. E quem trabalhava de manhã tinha que sair depois da janta para ajudar na janta. E no shopping, muitas vezes, o horário do almoço começa antes do meio-dia. Como eles estudavam, eles só podiam chegar 1h30. Aí eu tive que bancar. Né? Porque às vezes é muito fácil a gente falar como a pessoa tem que fazer, falar o que a pessoa tem que fazer, mas além de nós não fazermos, nós não damos a opção da pessoa de como ela tem que agir. E aí o que eu fiz? Eu segurava, eu fazia, eu conversei com todo mundo, com os 2 períodos dos funcionários, expliquei o que ia acontecer e todo mundo deu um pouco mais de si. Porque eles entenderam que era importante para esses amigos deles voltarem a poder estudar. E esse sacrifício que eu fiz são sacrifícios que nós fazemos também como pais. Né? Como responsáveis dos nossos filhos, nós fazemos sacrifícios por eles. Né? Acho que tem um mês mais ou menos, o pastor falou, tudo que nós fazemos não é para nós, é para os nossos filhos. Né? Eu não consegui acabar, né, a faculdade, mas eu tenho certeza que meus 3 filhos vão acabar. Mediante sacrifícios que serão feitos, ou eles ficarem um tempo sem trabalhar e a gente segurando, ou eles pegarem todo o salário deles e pagando na escola, a gente tem que ajudar, mas sim, vão ser sacrifícios que se nós fizermos, os nossos filhos eles vão à frente. Né? Com os nossos comandados em caso de emprego, eu creio que temos líderes aqui, né, nas empresas, nem que se lidere uma pessoa ou 100, são líderes, entendeu? E no caso dos pastores, né, com as ovelhas. Né? No caso do corpo pastoral, do corpo ministerial, para com as ovelhas. Né? Eles fazem, os nossos pastores, o diácono, o presbítero, o cooperador, eles fazem sacrifícios pela igreja, pelos irmãos. Né? E nós não sabemos por quê? Porque a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz. Mas tenhamos certeza que a igreja faz. Tá? Que os ministros fazem. Né? E isso é por quê? Porque todos nós vimos Cristo fazer. Nós vemos na Bíblia pessoas que fizeram.
né? Pessoas que se sacrificaram, pessoas que fizeram algo a mais. E aí, vendo esses exemplos, nós somos, como as crianças, né? Nós somos moldados a fazer isso também. E para encerrar e passar para o diácono Daniel, que é quem vai orar hoje, tem aqui Mateus 19, 13 e 14, que fala assim: foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. A nossa missão, igreja, é preparar essa nova geração, né? E, se necessário, nós falarmos. Quando eu digo preparar, é preparar com os nossos atos. Eles têm que olhar e eles têm que saber o que é certo, o que é errado, pelo que nós fazemos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade e passar a palavra para o diácono Daniel.